O vento uivava como um lobo faminto pelas frestas da janela malvedada, trazendo consigo o hálito gelado de Kirovsk, uma cidade industrial aninhada nos confins da Rússia, onde o inverno parecia uma estação eterna. Ania Petrova, aos 17 anos, sentia esse frio mais nos ossos do que na sua pele invulgarmente pálida, quase translúcida. O seu cabelo, de um loiro tão claro que parecia branco, fino como teias de aranha, estava sempre apanhado num coque austero, revelando uns olhos azuis claros, grandes e assustados, que pareciam absorver a pouca luz que o céu cinzento oferecia. Era magra, quase frágil, e o casaco de lã grosseira, herdado e demasiado grande, apenas acentuava a sua delicadeza. A sua vida era um ciclo de cuidados e escassez. A avó Babushka Helena era o seu único sol num universo de sombras. Jazendo na cama do pequeno quarto contíguo à cozinha minúscula do seu apartamento, numa Khrushchevka decrépita, a respiração de Helena era um assobio tênue, um lembrete constante da sua fragilidade. Ania dedicava-lhe cada momento livre, entre os estudos esporádicos e os biscates que arranjava para comprar pão e os remédios caros da avó. O cheiro a repolho cozido e ervas medicinais impregnava o ar, um aroma agridoce de pobreza e amor. Nesta cidade de rostos endurecidos pelo frio e pela vida, a palidez etérea de Ania e a sua pobreza visível tornavam-na um alvo. Não era uma beleza convencional, mas uma estranheza que atraía olhares, alguns de curiosidade, outros de troça, e alguns, como os de Viktor Sokolov, de um interesse predador. Viktor, com seus 20 anos, filho de um empresário local com mais conexões do que escrúpulos, era a antítese de Ania. Robusto, de cabelo escuro e olhos penetrantes, vestia-se com marcas que gritavam riqueza e movia-se com a arrogância de quem nunca conhecera um não. O seu BMW preto e reluzente era uma nódoa de ostentação nas ruas sujas de neve do bairro de Ania. Um dia, ao sair da única mercearia que fiava algumas compras à avó, Ania cruzou-se com ele. Viktor estava encostado ao seu carro, fumando, o fumo a misturar-se com o vapor da sua respiração. Os seus olhos encontraram os dela, e um sorriso lento e desdenhoso curvou-lhe os lábios. Ania baixou a cabeça, apressando o passo, o coração a martelar contra as costelas finas. Sentiu o olhar dele a queimar-lhe as costas, um prenúncio de problemas que ela, com a sua sabedoria nascida da adversidade, sabia reconhecer. Ele era uma sombra que pairava, um perigo que ela tentava contornar, invisível. Mas a invisibilidade era um luxo que nem sempre podia pagar. O mercado fervilhava com a cacofonia habitual de uma manhã de sábado, apesar do frio cortante. Vendedores apregoavam os seus produtos, o hálito a formar nuvens densas. Ania, com o seu velho saco de compras, procurava batatas e cenouras, o olhar atento aos preços, cada rublo contado. Foi então que o viu. Viktor Sokolov, acompanhado por 2 amigos igualmente arrogantes, passeava entre as bancas como se fosse o dono do lugar. Ania tentou desviar-se, enfiar-se por entre a multidão, mas era tarde demais. Viktor vira. Um brilho malicioso acendeu-se nos seus olhos. Caminhou na sua direção, deliberadamente. Ora, se não é o nosso pequeno fantasma, disse ele, a voz alta o suficiente para atrair a atenção dos que estavam por perto. Os amigos riram. Ania sentiu o sangue fugir-lhe do rosto, deixando-a ainda mais pálida, se possível. Murmurou com licença, e tentou passar. Viktor bloqueou-lhe o caminho. Onde vais com tanta pressa, pálida? Perdeste alguma coisa? Ele pegou numa maçã vermelha e brilhante da banca ao lado e começou a jogá-la ao ar. De repente tropeçou e a maçã voou, não para o chão, mas para dentro do saco de compras aberto de Ania. Olha só, exclamou Viktor, fingindo surpresa. Apanhada em flagrante, a tentar roubar uma simples maçã, sua ratazana. Ania ficou paralisada. Não, eu não fiz nada. Foi você. O vendedor da banca, um homem corpulento de bigodes fartos, aproximou-se, o rosto carrancudo. O que se passa aqui? Esta ladra, disse Viktor, apontando para Ania, estava a tentar roubar-lhe uma maçã. Eu vi. Os amigos de Viktor confirmaram com acenos de cabeça. Eu não roubei. A voz de Ania era um fio trêmulo. Ele colocou-a lá. Algumas pessoas começaram a juntar-se, cochichando. O olhar de desprezo e suspeita nos seus rostos era como um golpe físico. A sua aparência, a sua pobreza, tudo conspirava contra ela. Viktor sorriu, vitorioso. Chamem a polícia. Não podemos deixar esta escumalha safar-se. 2 polícias que patrulhavam o mercado aproximaram-se, atraídos pela comoção. Um deles, mais velho, com um rosto cansado e olheiras profundas, era o capitão Morozov.
Victor, com a sua postura confiante, relatou a sua versão dos acontecimentos, embelezando-a com detalhes sobre a frequência com que gente como ela roubava no mercado. Anya tentou defender-se, mas a sua voz perdia-se no meio da autoridade de Victor e da indiferença calculada dos polícias. Morozov olhou para Anya de cima a baixo, o olhar detendo-se no seu casaco gasto e nas botas remendadas. Vamos ter de a levar para a esquadra para esclarecer isto, menina. Mas eu sou inocente. A minha avó, ela está doente, sozinha. As lágrimas ameaçavam romper, mas Anya engoliu-as. Chorar só a faria parecer mais culpada. Isso logo se vê, disse Morozov, com um suspiro que indicava que já ouvira aquela história 1000 vezes. Agarraram-na pelo braço, a força desnecessária. Enquanto era levada, viu o sorriso triunfante de Victor. O frio do inverno parecia ter se instalado dentro dela. A esquadra de polícia cheirava a tabaco velho, desinfetante barato e a um desespero subtil que parecia emanar das paredes cinzentas e descascadas. Anya foi deixada numa sala pequena e fria, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. O capitão Morozov sentou-se à sua frente, folheando uns papéis com ar entediado. Então, Anya Petrova, começou ele, sem a olhar nos olhos. 17 anos, vive com a avó. E agora, pequenos furtos no mercado. Eu não furtei nada, capitão. Repetiu Anya, a voz mais firme do que se sentia. Foi o Viktor Sokolov, ele armou tudo. Morozov ergueu uma sobrancelha. Viktor Sokolov, o filho do empresário Sokolov. E por que faria ele isso? Anya hesitou. Como explicar a crueldade gratuita, o prazer sádico de Viktor em atormentar os mais fracos? Ele não gosta de mim. Um sorriso cínico brincou nos lábios de Morozov. Claro, o jovem Sokolov, com tudo o que tem, ia perder tempo a tramar uma miúda como tu por causa de uma maçã. Faz sentido. O sarcasmo era palpável. Anya sentiu uma onda de impotência. A sua palavra contra a de Victor. A sua pobreza contra a riqueza dele. Era uma batalha perdida antes mesmo de começar. Temos o testemunho do vendedor e dos amigos do jovem Sokolov, continuou Morozov. Todos dizem que te viram. Eles estão a mentir ou viram o que ele queria que vissem. Morozov suspirou, como se a paciência estivesse a esgotar-se. Olha, miúda, facilita as coisas. Admite o erro, pagas uma pequena multa, talvez umas horas de serviço comunitário e esquecemos o assunto. Insistir nessa história só vai piorar as coisas para ti. A imagem da babushka Helena, sozinha e doente, surgiu na sua mente. O medo apertou-lhe o peito. Quanto tempo ficaria ali? Quem cuidaria dela? Eu não posso admitir algo que não fiz, disse Anya, a voz baixa, mas decidida. Morozov encolheu os ombros. Como queiras. Vais passar a noite aqui. Amanhã falamos outra vez. Talvez uma noite na cela te ajude a refrescar a memória. A cela era ainda mais fria e sombria do que a sala de interrogatório. Um banco de metal gelado era a única mobília. Havia grafites nas paredes, palavras de raiva e desespero. O cheiro era nauseabundo. Anya encolheu-se num canto, o casaco demasiado grande a servir de pouco consolo contra o frio que vinha do chão de cimento. As lágrimas que conseguira conter vieram finalmente, silenciosas e amargas. Pensava na avó, no seu chá quente, nas suas histórias antigas. Como pudera a sua vida já tão difícil tornar-se este pesadelo? Na manhã seguinte, Dmitry Volkov, o vizinho mecânico, apareceu na esquadra. Tinha um ar preocupado e trazia um pequeno saco com pão e um termo de chá quente. Anya, disse ele através das grades da área de espera, onde a tinham colocado. Soube o que aconteceu. A tua avó está muito preocupada. O alívio de ver um rosto amigo foi imenso, mas durou pouco. Dmitry, eu não fiz nada, disse ela, agarrando-se à esperança de que ele acreditasse. Eu sei, Anya. Conheço-te. E conheço o Victor. Havia um tom sombrio na sua voz ao pronunciar o nome de Sokolov. Ele é um verme. Dmitry tentara falar com Morozov, explicar que Victor tinha um historial de bullying e maldade, mas fora rapidamente dispensado. Eles não querem ouvir. O pai do Victor tem muita influência nesta cidade. Ele conseguiu que lhe dessem permissão para entregar o pão e o chá a Anya. O calor do termo nas suas mãos geladas era um pequeno conforto. Tua avó não está bem, Anya. A febre aumentou. Ela chama por ti. O pânico voltou com força total. Eu preciso de sair daqui, Dmitry. Vou tentar arranjar um advogado, disse ele, mas o seu rosto não transmitia muita confiança. Os bons são caros, mas vou ver o que consigo. Os dias seguintes foram um borrão de meia ansiedade. Anya era interrogada esporadicamente por Morozov, que parecia cada vez mais impaciente. A comida da prisão era intragável. O frio persistia.
Dmitri visitava quando podia, trazendo notícias da avó, cada vez piores, e atualizações frustrantes sobre a sua busca por ajuda legal. O advogado que ele conseguira arranjar, um homem idoso e com ar de quem já desistira da vida, apenas aconselhou Ania a confessar. Uma tarde, enquanto estava na cela, ouviu risos do lado de fora. Espreitou pela pequena abertura na porta e viu Viktor Sokolov a conversar animadamente com um dos polícias mais jovens. Viktor olhou na direção da sua cela e sorriu-lhe, um sorriso cheio de desprezo e poder. Ania sentiu um arrepio. Ele estava a divertir-se com o seu sofrimento. A saúde da babushka Helena piorava a olhos vistos. Dmitri contou-lhe que ela mal comia e passava os dias a delirar, chamando por Ania. A culpa e o desespero ameaçavam esmagar o pouco de espírito de luta que lhe restava. Talvez Morozov tivesse razão. Talvez fosse melhor admitir, acabar com aquilo. Voltar para a avó antes que fosse tarde demais. Mas a ideia de se declarar culpada por algo que não fizera, de dar a Viktor aquela vitória, era como engolir vidro. Passara quase uma semana. Ania estava mais magra, os olhos encovados, a palidez agora doentia. Morozov mandou chamá-la novamente. Petrova, disse ele, o tom surpreendentemente menos áspero. Talvez fosse a sua aparência miserável, ou talvez ele apenas quisesse livrar-se do caso. Estive a pensar. És jovem. Não tens antecedentes. Talvez tenhas aprendido a lição. Ele empurrou um papel pela mesa. Isto é uma declaração. Admite uma pequena desordem, um furto por negligência. Assinas, pagas uma multa simbólica que o Estado pode até dispensar e sais daqui hoje mesmo. Podes voltar para a tua avó. Ania olhou para o papel. As palavras dançavam à sua frente. A tentação era esmagadora. A sua avó precisava dela. A liberdade estava ali, a uma assinatura de distância. Lembrou-se do sorriso de Viktor. Lembrou-se da sua dignidade. A única coisa que lhe restava. Respirou fundo. O ar da sala parecia pesado, carregado com o peso da sua decisão. Lembrou-se de um conselho antigo da avó. Mesmo que o lobo seja grande, Ania, não mostres os dentes se não podes morder. Mas olha-os sempre nos olhos. Levantou a cabeça. Os seus olhos azuis, embora cansados, encontraram os de Morozov com uma firmeza inesperada. Capitão, começou ela, a voz baixa, mas clara como o gelo fino da manhã. Agradeço a sua consideração, mas eu não posso assinar isto. Morozov franziu o sobrolho. Não sejas tola, rapariga. É a tua melhor saída. Não seria a verdade, disse Ania. Eu não roubei nada. O Viktor Sokolov, ele deixou cair a maçã de propósito no meu saco. Eu vi quando ele o fez. Ele olhou para mim antes, como se estivesse a planear. E o vendedor, se olhar bem para as bancas, verá que as maçãs dele são mais pequenas e menos brilhantes do que aquela que apareceu no meu saco. Aquela maçã era de outra banca, uma mais cara, onde o Viktor costuma comprar. Era um detalhe pequeno, algo que ela notara no meio do pânico, mas que agora lhe surgia com clareza. Dmitri também mencionara algo sobre Viktor ter sido visto a discutir com o vendedor da banca mais cara pouco antes do incidente. Morozov ficou em silêncio por um momento, a observá-la. Havia algo na sua voz, na sua postura, uma dignidade frágil, mas inquebrável, que parecia tê-lo apanhado de surpresa. Talvez fosse a menção do detalhe da maçã, algo que não constava no relatório inicial. Ou talvez, apenas talvez, um vestígio de consciência profissional tenha sido despertado no velho polícia. Ele tamborilou os dedos na mesa. Isso é uma acusação séria contra o jovem Sokolov. É a verdade, repetiu Ania, e eu não vou assinar uma mentira. Do lado de fora da sala ouviram-se passos apressados. Um polícia mais novo entrou, parecendo agitado. Capitão, o empresário Sokolov está ao telefone. Parece furioso. Diz que o filho dele está a ser difamado e exige que este assunto seja encerrado imediatamente, com a rapariga punida. Morozov olhou para o polícia, depois para Ania e depois para o papel à sua frente. Um brilho estranho passou pelos seus olhos cansados. Talvez fosse irritação pela arrogância do Sokolov, ou talvez a teimosia tranquila de Ania o tivesse realmente tocado. Ele pegou no papel da confissão e lentamente rasgou-o ao meio e depois em quartos. Diz ao Sr. Sokolov que a investigação continua, disse Morozov ao polícia mais novo. Depois virou-se para Ania. Petrova, parece que a tua história sobre a maçã merece uma segunda análise, e sobre onde o jovem Viktor realmente compra as suas frutas. Ele quase sorriu. Podes voltar para a tua cela por agora, mas talvez não por muito tempo. Ania não sabia se devia ter esperança. A intervenção do pai de Viktor podia significar o fim para ela. Mas a imagem de Morozov a rasgar a confissão deu-lhe uma pequena centelha de força.
2 dias depois, a porta da cela abriu-se. Não era Morozov, mas um guarda diferente. Petrova, estás livre. Falta de provas conclusivas para uma acusação formal. As palavras foram ditas de forma monótona, burocrática. Não houve pedido de desculpas, nem explicações. Ania mal conseguia acreditar. Livre. Quando saiu para o corredor, viu Dmitri à sua espera. O seu rosto iluminou-se num sorriso cansado. Conseguiste, Ania, disse ele, abraçando-a desajeitadamente. Parece que Morozov decidiu investigar a sério o álibi do Victor e as câmaras de segurança do mercado, que convenientemente não funcionavam no dia, mas apanharam o Victor perto da banca cara pouco antes. E parece que o vendedor da banca do Victor também se lembrou de algo, depois de uma conversa com o capitão. O Victor não ficou nada contente, nem o pai dele, mas não conseguiram abafar tudo. Ania sentiu as pernas fraquejarem. Dmitri amparou-a. Vamos para casa. A tua avó precisa de ti. O regresso ao pequeno apartamento foi agridoce. Babushka Helena estava muito fraca, deitada na cama, os olhos baços. Mas quando viu Ania, um brilho tênue voltou ao seu olhar. Aniushka, minha menina, sussurrou ela, a mão trêmula a procurar a de Ania. Ania ajoelhou-se ao lado da cama, as lágrimas a escorrerem finalmente, desta vez de alívio e tristeza misturados. Cuidou da avó com uma dedicação renovada, alimentando-a com caldos quentes, contando-lhe histórias inventadas para animar, omitindo os horrores da esquadra. Ania estava livre, mas a experiência deixara cicatrizes. O bairro olhava de forma diferente. Alguns com pena, outros ainda com suspeita. Viktor Sokolov continuava impune, circulando no seu BMW, o sorriso arrogante intacto, embora talvez um pouco menos frequente no bairro de Ania. Não houvera justiça verdadeira, apenas uma pequena vitória arrancada à indiferença do sistema, graças à sua teimosia e à ajuda inesperada de um polícia cansado que, por um momento, escolhera fazer o seu trabalho. As semanas seguintes foram dedicadas à recuperação da avó, que lentamente começou a melhorar. Ania voltou aos seus biscates, mas algo nela mudara. A sua timidez dera lugar a uma vigilância constante, uma desconfiança do mundo que antes não possuía. A sua palidez ainda atraía olhares, mas agora havia uma nova força nos seus olhos azuis, uma resiliência forjada no frio da injustiça. Numa tarde cinzenta, enquanto olhava pela janela a neve suja que começava a derreter lentamente, prenunciando uma primavera tardia, Ania pegou num velho caderno e num lápis. Começou a desenhar. Não as paisagens sombrias da cidade, mas rostos. O rosto cansado de Morozov, o sorriso bondoso, mas impotente de Dmitri, o olhar cruel de Victor. E o seu próprio rosto, pálido e determinado a olhar de frente para a escuridão, segurando uma pequena maçã imperfeita, mas